Alerta Entrevista. Alerta Entrevista. Ô Gustavo Lameira, quais são os prêmios de hoje? Hoje temos um par de ingressos para o show do Almir Sater e ingressos também para a corrida de kart no Kartódromo Internacional de Betim, Sapia. Para concorrer, basta enviar um WhatsApp para 988-100-917 com o nome completo, dizer a qual dos prêmios quer concorrer e ficar atento até o final do programa. Tá certo. 3h03. 15 minutos com Sapia. 15 minutos com Sapia. Bom, o entrevistado de hoje no 15 Minutos com Sapia é o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que também foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ex-ministro de Integração Nacional do governo Lula, foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, foi deputado estadual pelo estado do Ceará, foi deputado federal também, ele que é de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas passou a infância no município de Sobral, no interior do Ceará, que aliás é uma referência sobre educação nesse país. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Muito boa tarde, Ciro. Boa tarde, Sapia, um abraço a você, Ricardo, e muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar mais uma vez com muita afeição, muita gratidão e muito respeito à boa gente mineira. Ô Ciro, a gente tem visto aí que você, dos candidatos à presidência da República, é o único que está aí correndo o país, está indo atrás, está discutindo, está debatendo, seja na segurança pública, seja na saúde, seja na educação. A gente vê você em vários pontos do país dialogando com a população. E a gente vê outros candidatos que simplesmente se afastaram, se recolheram atrás das redes sociais. E isso é muito triste para o país, não é, essa falta de diálogo? É muito grave, porque a sociedade brasileira está levada a não crer mais, não confiar mais, não respeitar mais a política, e há algumas razões objetivas que dão razão ao nosso povo, embora essa seja uma atitude errada. Primeira razão, a corrupção. Então, é terrível para um brasileiro desempregado que está correndo aí do rapa para sobreviver, e são mais da metade da população sadia para o trabalho no Brasil, ou está desempregado ou está na informalidade, e ver todo dia quando chega em casa humilhado na televisão a roubalheira e os privilégios é um desastre. A segunda é a incompetência, né? Você vê quanto rapidamente se desmoraliza um governo que se elegeu ontem, mal inteirou 8 meses e já perdeu a popularidade porque deixou a população acreditar que era muito simples as coisas, que é o cartão Bolsonaro. E a terceira é a ausência mesmo. O povo percebe que o político, por média, só procura a população quando precisa de voto na véspera da eleição. E eu não é agora, eu sempre fui diferente. Por quê? Porque para mim, a política não é meio de vida. Para mim, a política é a única saída, veja como é grave isso, é a única saída para a gente resolver a mais grave crise social, econômica e, portanto, política da história do Brasil. Eu não estou exagerando, não. Eu sou um velho estudioso, você leu aí meu currículo, tenho muita experiência, já acumulei, nunca respondi por nenhum mal feito e, enfim, ando estudando as coisas. Tenho experiência internacional, administrei a economia do Brasil e nós estamos completando agora os piores 10 anos em matéria de desenvolvimento econômico. Nós estamos, nesse momento, com 41.500.000 brasileiros na informalidade. Nós estamos nesse momento com 63.500.000 brasileiros com nome sujo no SPC. Quem tiver preocupação com o tecido econômico, é a maior estatística de fechamento de indústria e de comércio da história do Brasil desde sempre. Nos últimos 3 anos fecharam-se 13 mil indústrias e 220 mil pontos de comércio. Isso explode na violência, né? 57 mil homicídios, até caiu de 61 para 57 mil. É uma tendência importante, mas 57 mil homicídios é mais do que a soma de todas as mortes, de todas as guerras que estão acontecendo na humanidade no mesmo período. Eu cometi uma gafe aqui, só avisar, lógico que junto com o Ciro está o presidente estadual do PDT, do meu PDT, que eu sou filiado, todo mundo sabe, desde 1986, o grande amigo Mário Iringer, poeta. Isso aí, garoto. E grande amigo, grande companheiro. E hoje terceiro vice-presidente, né? Não. Hoje eu não estou no nível nacional. Você está na Câmara Federal. Na Câmara Federal. Eu sou o segundo secretário da Câmara. Segundo secretário, por isso não está presidente da bancada mineira, é o que tem mais prestígio institucional. É o terceiro. Muito obrigado. E a capacidade de transitar que ele tem vai da esquerda até a direita, porque todo mundo gosta e quer bem. Ô Ciro, eu gosto muito das suas colocações. Porque deixa eu te dar mais um dado dessa coisa toda e arrematar o raciocínio. 66 mil mulheres, veja se pode, Sapia, 66 mil mulheres registraram nas delegacias brasileiras nos últimos 12 meses que foram estupradas. Então, diante dessa tragédia social, econômica, do emprego, etc., o povo olha para a política.
Vai olhar para mais onde? Né? E a política não responde. Por isso é que eu quero andar muito. Né? Eu comento muito aqui todos os dias no programa o seguinte, que já há algum tempo o brasileiro não sabe mais a escalação da seleção brasileira, mas ele sabe os 11 ministros do STF, Supremo, né? É isso aí. E eu sei que você gosta muito de sempre confrontar as pessoas porque hoje você vê nas redes sociais é uma agressão de lado a lado. Sim. Eu separei algumas coisas, uma é agressão, a outra não, mas a outra acho que pode ser mais agressão a você do que não, você vai entender por quê. Primeiro eu queria que o Xandão soltasse um Twitter da Gleisi Hoffmann, lá do Paraná, infelizmente, que é a minha terra, e ela disse o seguinte sobre o senhor no sábado. Não sei se o senhor chegou a ver esse Twitter. Olha lá. Está claro porque Ciro fugiu para Paris em 2018. Não aceitou o jogo democrático. Respeite ao menos o eleitor Ciro. Foi ele quem escolheu levar a Haddad e não você ao segundo turno. Esse é o problema dessa burocracia corrompida do PT. Eles imaginam que o nosso povo é bobo, que o nosso povo é burro. E eles não aprendem nada, não aprendem lição nenhuma. Então vamos agora, em vez de responder, vamos perguntar o que é que o povo da Argentina está fazendo nesse instante. Na Argentina você tinha a ex-presidente Kirchner, favorita, 100% conhecida, preferida por 25 e detestada por 75. Mas na pesquisa estava em primeiro lugar com 25. Sim. O Macri, com 25, igual a ela, conhecido de todo mundo e rejeitado por 55. Ou seja, ela contra o Macri, apesar de estar na frente, tinha uma rejeição maior. No caso do Brasil, o que ela fez? Saiu e chamou um crítico dela para assumir a candidatura. E ela foi de vice. E eles estão ganhando a eleição no primeiro turno. Sim. Cada país é o seu país, mas no Brasil, o que aconteceu nas eleições de 2018? E eu não falo isso com nenhum prazer, eu falo com dor. Mas ou a gente entende isso e esclarece isso, ou nós não vamos merecer o respeito do nosso povo. A força política dominante na eleição de 2018, Ricardo, nessas eleições passadas, foi o antipetismo. Sim. Parte pela corrupção generalizada, não dá para esconder. Claro. Que tem muita aberração no julgamento do Lula. Quem disse primeiro não foi nenhum petista, fui eu que sou professor de direito, enfim. Mas será possível? O Palocci, braço direito do Lula, roubou 100 milhões de reais, acharam o dinheiro na conta dele. Aí ele fez uma delação premiada e contou a história toda. E agora ele é inimigo do PT, né? Sim, agora mas ele não presta. mas ele foi o braço direito. Sim. E a Gleisi toda a vida apoiou, nunca fizeram autocrítica de nada. O Lula nomeou Eduardo Cunha, entregou Eduardo Cunha a Furnas. Que o mineiro sabe a importância para o Eduardo Cunha roubar. E não foi ninguém que foi dizer ao Lula, não. Fui eu que fui dizer ao Lula que o Eduardo Cunha estava roubando. E a Gleisi não falou nada, não disse nada. Passa o pano, defende, faz o diabo. Então, o que está acontecendo? Paulo Bernardo, o ex-marido dela, envolvido também. Ela própria. A diretoria do PT hoje está toda processada por corrupção. Sim. E eles não reconhecem nada. E aí o que acontece? Eu ajudei o Lula 89, 94 não, o Lula ficou contra o Plano Real e contra o Itamar Franco. Foi. Porque agora virou Deus, mas o Lula, nós trabalhamos o impeachment do Collor, a consequência óbvia do impeachment é a posse do Itamar, um brasileiro honrado, seríssimo, pegou o Brasil no olho do furacão, criou o Plano Real para acabar com a inflação e o Lula contra. Foi a única vez que foi mesmo. Depois de 98 eu ajudei, 2002 eu ajudei, fui expulso de 3 partidos por causa deles, e eles agora me acusam de mudar de partido. E o Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra o impeachment, embora Dilma estivesse fazendo um governo desastrado. E quem fez o impeachment foi o Senado, e com quem se a Gleisi agarrou e mais o Haddad, na eleição de 18. Um aninho apenas depois do que eles chamam que aconteceu, o golpe, eles ficam falando em golpe, Sim. se agarraram com o Renan Calheiros, presidente do Senado, no golpe, que eles chamam. Se agarraram com o Eunício Oliveira, que tinha R$1 bilhão de contrato sem licitação dado pelo Lula na Petrobras. O Gedel, sabe, o povo talvez se lembre, o Gedel, sabe aquela fotografia chocante que rodou o mundo de um bocado de mala com 51 milhões de reais? Aquilo ali foi roubado do governo brasileiro. O Lula nomeou esse cidadão ministro da Integração Nacional. E depois a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E essa gente quer que eu engula tudo isso calado. Eu que não tenho um processo, nunca me meti em nada, que vivo do meu salário, que nunca gostei de luxo, sempre dei exemplo, né? Nunca aceitei receber nem as pensões que eu tinha direito, nunca aceitei morar em palácio, porque cultiva
a parcimônia, a austeridade, não quero que meus filhos cresçam em ambiente rico que eu não posso dar para eles, eu quero que eles valorizem o reconhecimento das pessoas mais pobres, nós somos de classe média, não tem nada que ficar fazendo pose de rico, comendo como rico, bebendo como rico, etc. Não quero isso. Aí aí chega na eleição, fazem o diabo, mentem pro povo que o Lula é candidato. Até as pedras do caminho sabiam que pela lei da ficha limpa, qualquer brasileiro ou brasileira condenado em segunda instância não pode ser mais candidato. Quem fez essa lei? O Lula. E ele estava condenado em segunda instância. Mas, não sei o que, o Lula é preso político. Quem nomeou 8 dos 11 ministros do Supremo foi quem? O Lula. Aí eu conheço o Mujica é ex-presidente do Uruguai. Sim. Foi preso, nunca vi um promotor na vida, nunca vi um advogado, nunca foi apresentado por um juiz. Deixaram ele incomunicável, nem falar com a família falava, botaram ele dentro de um silo numa fazenda por mais de um ano e o nome disso é preso político. Agora eu vou dizer que essa mesma coisa, percebe? Então eles resolveram, ficou assim o Brasil, o Bolsonaro pode fazer a maior loucura que puder, os fanáticos dele relativizam e defendem. E do outro lado, quase que como a outra face da mesma moeda, o petismo pode, essa burocracia apodrecida, porque eu tenho um militante de muito boa fé, eu respeito muito, quero muito bem. Claro. Olha aqui, eu ajudei o governador nessa eleição, eles votando no PT, eu ajudei o governador do Piauí, ajudei o governador da Bahia, ajudei o governador do Acre, percebe? Então é uma coisa absurda. Então quando eu era uma pessoa que ajudava, eu era o maior homem do mundo. E agora você precisa ver a baixaria e a agressividade. Eu comento isso sempre aqui em relação ao Palocci. O Palocci era o braço direito, era o super-ministro, era um cara sensacional, maravilhoso. Não, todos os presidentes do PT estão presos e condenados. Todos. Por que eu não sou condenado e não foi preso nunca? Será que a mágoa do Lula? O mágoa não é linguagem de política. Eu tenho muita raiva do que aconteceu no Brasil. Sabe? Porque entregar o nosso país ao Bolsonaro por puro egoísmo político é um crime que a história vai registrar. Mas mágoa pessoal, enfim, eu tô acostumado com as coisas e as contradições da vida pública. Eu disse aqui no início que eu ia te mostrar 2 tweets e que um era uma agressão a você, que eu já mostrei, e o outro eu acho que vai ser mais agressivo, mas não cito o seu nome. É um Twitter do Jair Bolsonaro hoje pela manhã, aonde ele elenca várias coisas que ele fez nesses 8 meses. Liberação histórica do FGTS, bolsas de estudo de anti-rombos feitos no passado, índice de criminalidade em queda, mas nem perto do aceitável, menor risco do país em anos, mais de 2.000 novas equipes de saúde primária, maior projeto de imigração da América Latina, de irrigação, lá no Jaíba, que é aqui em Minas Gerais. Vira aí pra mim, por favor, ô Xandão, põe de novo aí o outro. Esse outro tá um pouco difícil de eu ler, que tá longe, eu vou ler por aqui que é mais fácil. Ele diz aqui, abertura de carne para a Indonésia, é esse que está lá? É nesse Indonésia, abertura do mercado para a China. Ampliação para a China, abertura do mercado de leite para o Egito, portos do Brasil, recorde de escoamento, Semana do Brasil aumentando o comércio em 12%, reformas de pista de aviões pelo país, MP da Liberdade Estudantil. E para finalizar, pensão vitalícia para portadores do Zika vírus, início da chegada dos novos casos de defesa e ataque, o Gripen, cargueiro multitarefa KC-390 projetado nacionalmente. E aí ele diz no final, essas são umas das tarefas cumpridas pelo governo e anunciadas na última semana. Ele até esqueceu do 13º da Bolsa Família, que eu vou agregar aí. O que o senhor acha sobre isso? O Bolsonaro, ele antes de mais nada é um despreparado muito gravemente. Então, essa lista aí, se você quiser detonar, você chama ele de mentiroso em 80% dela. Mas assim, chama de mentiroso porque é a palavra que nosso povo usa para alguém que, vamos dizer, falseia a verdade, né? Eu também sei falar as palavras assim e tal. Mas isso é mentira do primeiro ao 8º. Vamos lá. Caiu a criminalidade. Isto é um fato se nós tivermos em atenção um crime, que é o homicídio. É o crime violento. Então caiu de 61 mil para 57 mil, dados de 2017 para 2018. O Bolsonaro tomou posse dia 1º de janeiro de 2019. Então, essa queda não é dele. E em 2019, essa tendência que começou em 2018 continua, e ele pode ser, que ele não botou aí, eu vou lembrar, ele pode se responsabilizar por uma única providência, que tem efeito importante, mas não é isso que causou a queda. É que ele transferiu, por ordem de um promotor lá de São Paulo, que está correndo risco de vida, os cabeças das facções criminosas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, para presídios federais. Exatamente. E ele ajudou porque ele deu as vagas. Sim. Coisa que há 10 anos eu reclamava e incrivelmente nem o PT nem o PSDB fizeram,
porque infelizmente fizeram acordo com as facções criminosas. Claro, né? Inclusive então, teve denúncia esses dias a respeito disso, do acordo do então ele PCC fala com o que PT. abrir o caminho para o leite no Egito, isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista do emprego, da renda, mas relevante mesmo é que ele abriu acabou o antidumping contra o leite europeu, e isso entrou o leite subsidiado da Europa aqui, que simplesmente está destruindo 300 mil pequenos produtores de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, especialmente. O projeto Jaíba, que ele não sabe nem o que é um projeto que existe aqui mais ou menos desde Epitácio Pessoa, que foi nosso presidente ali mais ou menos na década de 20. Eu fiz uma grande rodada de recuperação do Jaíba, que todos os sistemas de drenagem estavam colapsados, etc. E, enfim, quando ministro da Integração Nacional, e o projeto Jaíba, o Bolsonaro rigorosamente navegou na maionese, porque todo mineiro sabe que o projeto Jaíba existe aqui mais de 50 anos com segurança, né? Sim. O Gripen foi o Gripen foi um Lula acordo comprou, que né? ele está liquidando. O KC-390 e o Gripen é o seguinte, pro povão saber. O Brasil é deficitário, ou seja, tem um buraco na conta do Brasil em todas as transações de alta tecnologia que a gente usa. Por exemplo, toda a eletroeletrônica, todos os celulares, todos os meios de diagnóstico médico, enfim, todos os química fina dos remédios que a gente compra na farmácia, todos esses setores de alta tecnologia, o Brasil apanha feio para o mundo estrangeiro. Só tem um setor onde o Brasil, uma empresa nacional brasileira, ganha no mundo, tem um saldo a favor do Brasil, sobra dinheiro para o brasileiro e tem mais de 14 mil empregos diretos e mais de 70 mil empregos indiretos em alta tecnologia, aeronáutica e espaço, que é a nossa Embraer. O que o senhor Jair Bolsonaro fez foi entregar a Embraer a preço de banana para a Boeing americana. E esses dois projetos que foram financiados com dinheiro público simplesmente vão pro brejo. Por quê? Porque a Embraer é, antes de mais nada, uma empresa de engenharia. Então essa engenharia foi que desenhou, que desenvolveu os materiais, que desenvolveu o desenho, a mecânica, etc., do trem de pouso desse KC-390, que é um super cargueiro espetacular. Sim. Que o Bolsonaro não botou ali um prego, nada, zero. Isso vem de 20 anos de esforço e tal, e ele ficou pronto. Nós gastamos 2 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro para esse projeto ficar pronto. Pois bem, na hora da onça beber água, que é o Brasil ganhar dinheiro com isso, o Bolsonaro entregou isso para os americanos. É inacreditável ele botar isso na lista de proezas dele. É fato que ele... Eu entrevistei há muitos anos atrás o Osiris Silva, que foi presidente da Embraer. Presidente da Embraer. E ele falava já sobre esse projeto, isso. Tem mais de 20 anos. Tem muito mais de 20 anos. O Gripen é uma tecnologia da Saab sueca, eu fui lá visitar, e a Saab escolheu o Brasil para ser plataforma global. Com a entrega da Embraer para os americanos, provavelmente a Saab vai descontinuar esse projeto. Portanto, o Bolsonaro, além de despreparado, é doido, porque bota na prestação de conta dele uma coisa que ele está destruindo, que é esse complexo aeroespacial brasileiro, que a Embraer representa e que ele pessoalmente assinou a entrega. Né? Enquanto eu estou lutando, ainda vou tentar melar essa negociata. Ô Ciro, você tem filhos? Tenho 4. Quantos anos? Eu tenho filhos do primeiro casamento, já são criados, né? Tem 34, 32 e 30. E eu tenho um novinho 30. Agora de 4 anos. Esses 3 filhos seus aí, os mais velhos, se o senhor for presidente da República, o senhor vai colocar algum como embaixador? Não, nenhum. Não? E veja, eu já fui governador, eu já fui ministro, eu já fui prefeito. Nunca ninguém verá, nem viu no passado eu praticando nepotismo. Não quero nenhum filho meu na política e não aceito que eles façam negócio. Não aceito que eles façam negócio pela minha influência. E isso me permite andar de cabeça erguida. Eu escrevo aqui toda sexta-feira pro Jornal Super e pro Tempo também, e na coluna da semana retrasada, não de sexta-feira passada, de retrasada, eu fiz aqui uma colocação de que com todos os rompantes, todas as besteiras que o presidente fala no Twitter, aquela coisa toda, em 8 meses de governo nós não temos nenhum caso de corrupção explícita. Temos, né? Não é explícita. É fato, não é explícita. Né? Não temos nenhuma explícita. Mas isso também é aquele negócio de que não é mais nada do que obrigação. Eu fui criado assim pelo meu pai, claro. Né? Não é mais nada do que obrigação. Mas ao mesmo tempo, todo mundo sabe que ele que ensinou a rachadinha pros filhos. Pronto. É isso que ele ficou 28 anos lá no Congresso fazendo colega rachadinha. dele. Ele ficou 28 anos lá. Aquela moça que tinha uma loja de açaí lá no interior do Rio de Janeiro, nunca pisou em Brasília. A outra filha do Queiroz, que é personal trainer, né? Até se estiver no Rio de Janeiro lá, pode chamar ela lá no hotel que você tiver, que ela vai lá dar uma aula pra você. Ela nunca foi em Brasília. Então a gente sabe que é rachadinha. Agora, além da rachadinha do Flávio, agora
tá sendo investigado o Carlos agora na Câmara de Vereadores. E o Eduardo fez a mesma coisa. É o pai que ensinou. Sem nenhuma dúvida. Se eu tenho hoje a minha índole aqui, meu pai que me ensinou. Claro. Eu fui colega do Bolsonaro, deputado federal. Nós fomos colega, a sala dele ficava assim a 30 metros da minha e sempre nos cumprimentamos cordialmente. Eu não acho que a gente precise estabelecer diferenças pessoais porque não concordamos na política, e todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha muitos funcionários fantasma que só assinavam o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Todo mundo sabia disso. Mas hoje tem um problema que precisa ser investigado, que eles estão abafando, que é mais grave. É que o suplente do senador Major Olímpio por São Paulo, do PSL, utilizando o nome do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, fez uma negociata que quase leva ao impeachment do atual presidente do Paraguai. Isso é um grande escândalo no Paraguai. Do Itaipu. Que é basicamente o seguinte: nós temos um acordo que metade da energia de Itaipu é do Brasil, metade da energia é do Paraguai. Só que o Paraguai não precisa dessa energia toda. Então tem um acordo que o Brasil tem a preferência para comprar o excedente da energia, e há uma discussão. Não é obrigatório? Não, é obrigatório para o Paraguai vender para o Brasil. A preferência é o Brasil. Ele não pode vender a terceiros sem dar ao Brasil a preferência. O que é que essa turma conseguiu fazer? Ao invés da Eletrobras comprar diretamente do Paraguai, eles foram lá e assinaram um acordo, alegando que foi o Bolsonaro que mandou. É preciso que esclareça isso. Claro. Vamos presumir inocente, mas isso é mal cheiroso e é grave. Assinaram um acordo botando um intermediário. Uma empresa de São Paulo entra, o Paraguai passaria a vender para essa empresa, que teria o direito de revender para o Brasil. O Paraguai perde porque fica mais caro para ele, mais barato para ele, e o Brasil perde porque fica mais caro para nós. Brasil. Então é uma roubalheira. Já foi criar um intermediário dentro de Itaipu. Dentro de Itaipu, exatamente. Que é nossa. Onde o PT roubou e foi o pessoal do PT do Paraná. Que inclusive a Glaze foi. O pessoal do PT do Paraná roubou muito ali também. É verdade. A Glaze foi. Mas essa questão de você ficar, você até citou aqui quando eu perguntei se você tem mágoa do Lula, você falou que na política não cabe mágoa. Mas cabe uma certa tristeza. Vou lhe dar um exemplo. Decepção é grande. Decepção. Eu sou de Londrina. Eu cresci na minha infância com o Beto Richa. Sim. O pai dele, Zé Richa, foi prefeito de Londrina, era muito amigo do meu pai. E era um grande brasileiro. Um grande brasileiro, um grande governador do estado, um excelente prefeito de Londrina, foi um dos fundadores do PSDB. Isso, meu amigo. Uma pessoa sensacional. E de repente o Beto sai prefeito de Curitiba, deputado, depois prefeito de Curitiba, vira governador e tal. E eu sempre em contato com o Beto, sempre quando ele ia a Belo Horizonte, eu o entrevistava. E uma vez ele deu uma entrevista no aeroporto de Confins, que estava indo para Portugal com a mulher dele, com a Fernanda e com os filhos, e depois até fui saber que essa viagem foi um ganha, e depois até me senti mal porque eu estava sabendo disso e fiquei decepcionado. E de repente você tinha um bom relacionamento com Aécio Neves aqui em Minas Gerais. Você ficou decepcionado com ele? Muito profundamente. Olha, se tem um brasileiro que caiu do céu e espatifou-se no chão em relação a outro, sou eu com relação ao Aécio. Eu conheci o Aécio, garoto, secretário particular do Tancredo Neves. Eu comecei muito cedo. Eu, com 25 anos, eu tenho agora 61. Com 25 anos eu já era um jovem deputado. Estadual no Ceará. No Ceará. E aí, na eleição do Tancredo, que o PT ficou contra. Foi. Tô me lembrando dessas coisas todas, porque mesmo. a gente precisa arrumar a carga aí, porque a história tá precisando que a gente desacralize a política e ver que a política é obra de homem. Não, a gente ficou acerta. contra e ainda era Tancredo contra Maluf, né? Tancredo contra Maluf. Então ficou contra o Tancredo e eu fiquei franca e totalmente a favor. E dos eleitores do colégio eleitoral era uma delegação de 6 deputados por assembleia. E o Sarney foi escolhido para vice do Tancredo para tentar quebrar um pedaço deles do outro lado para a gente garantir a vitória do Tancredo no colégio eleitoral. Engolimos essa bosta aí, desculpa a expressão, em nome de restaurar a democracia e de dar passagem ao maior brasileiro, na minha opinião, que, enfim, desse século, que é do século XX, que é o Tancredo Neves. Pois bem, o Tancredo Neves aí o Ceará, quando for escolher o delegado do Maranhão, houve uma invasão lá com arma e vieram 6 delegados contra, apesar do Sarney ter maioria, fizeram uma tramóia lá, vieram 6 delegados do Maranhão contra o Tancredo. E eles ficaram apavorados que isso fosse ser repetido nos outros estados. O próximo estado era o Ceará. Foi a única vez na vida que eu usei uma arma. Arrumaram lá uma arma para mim e nós fomos todos, o Brasil, felizmente, sob certo aspecto, tem melhorado. E fomos todos armados para a Assembleia para garantir os votos ao Tancredo Neves. E conseguimos, tiramos os 6 votos, e eu que coordenei o trabalho todo, era muito jovem, e o Tancredo me chama aqui em Minas Gerais para me agradecer. E eu vim e encontrei meu ídolo, né? Eu tenho essa foto. E desde o Aécio eu conheço.
ajudei, trabalhei, enfim, conheci pessoalmente, saímos em bar junto, etc. Nunca na minha vida eu imaginei que o Aécio tinha ido para onde ele foi. Né? Que é o negócio do poder demais, da bajulação demais, do endeusamento demais. O homem dê poder a ele, né? É isso. Me diga uma coisa, essa semana o deputado federal Alexandre Frota disse que você tinha razão sobre Bolsonaro e pediu desculpas a você. Eu sou um ser humano e eu aprecio com muita humildade alguém que pede desculpa, não a pessoa, né? O pedido de desculpa me mexe comigo, então desculpas aceitas. Mas daí a falar de política ou de atribuir qualquer coisa política, eu não tenho vontade não. PSL hoje é não vou dizer o maior partido do país, mas junto com o PT ele tem mais a maioria. Olha hoje onde nós fomos parar. Né? Você tem uma ideia. E não existe mais ideologia, né? Hoje em partidos políticos. Vocês sempre me perguntaram, e no meio do caminho, quando trabalhei na Record, quiseram me levar pro PRB. Eu não vou pro PRB. É um partido laico. Não é, pra mim não é. Entendeu? É um partido ligado à Igreja Universal. Eu não sou da Igreja Universal, não tem por que eu trocar de partido. Eu sou pedetista desde quando me entendo por gente. E de repente você pega um PSL onde você tinha um ator pornô, militares, ultraconservadores, alguns malucos, né? A Joyce Halseman, a Carla Zambelli e por aí afora. Quer dizer, acabou a ideologia de partido político? O sistema da democracia representativa está em crise no mundo todo. Mas no Brasil é pior, porque aqui se malversaram os valores. Então você tem uma esquerda que não é de esquerda, mas monopolizou o adjetivo, o rótulo esquerda, e uma direita que não se assume de direita. Só um pedacinho agora que está assumindo com clareza que é de direita. E aí pasteurizou o discurso. Mas sabem o que é a direita realmente? Não, por regra não. Por regra não. E esse sistema representativo tem falhas dramáticas. Por exemplo, 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. Só tem 20 e poucos de cada 100 mulheres no parlamento. Então você vê já a distorção. O Brasil, 90% do povo está da classe média para a classe trabalhadora. No Congresso Nacional, 70% é de pessoas abonadas, pessoas de classe A, de classe rica. O que deforma é o poder econômico. A informação, que é uma ferramenta essencial para constituir o sistema representativo, porque o que é o sistema representativo? É eu dar uma procuração para alguém que fale em meu nome. Então, o que é que acontece? Por regra, os políticos procuram o povo, falam o que o povo quer ouvir, nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo no mundo e piormente no Brasil, e vão para Brasília, largam essa agenda e passam a fazer a agenda dos poderosos. Então você toma a reforma da Previdência. Precisa se fazer uma reforma da Previdência porque o país está envelhecendo, a informalidade é muito grande, precisa. Mas existem 10 caminhos para fazer. Eles pegaram o pior, sob o ponto de vista de injustiça. Vou dizer o número para a gente se proteger. O buraco da Previdência esse ano, se a gente fizer todo o orçamento que a Previdência arrecada, todo o dinheiro que ela recebe e todo o dinheiro que ela paga, vai faltar 50 bilhões de reais. Pois bem, os militares, contra quem nada tem, eu tenho muito respeito, mas eu vou dar um número prático. Os militares custam para a Previdência Social 47 bilhões de reais por ano e contribuem com apenas 3. Portanto, dos 50 bilhões, 44 bilhões vêm dos militares. Essa reforma não mexe com eles. Exatamente. 83 de cada 100 reais do sacrifício que vai se impor aos brasileiros que ganham até 3 mil reais de salário. Muito mais sobre quem ganha até dois salários mínimos. Que está, o povo não sabe ainda, mas o Bolsonaro determinou o congelamento do salário mínimo até do ano 2021. Então você que está aí nos ouvindo, a energia está subindo acima da inflação, a comida está subindo acima da inflação e comida e energia leva praticamente o salário mínimo do pobre. Combustível também, né? Aí vem o combustível que entra também na passagem de ônibus, enfim, agora. Então, teve agora esse problema lá na Arábia Saudita. O barril subiu 19% ontem. E eles vão querer transferir para o brasileiro. E automático, claro. Sem necessidade, porque não é assim que se faz. Enfim, mas então nós estamos numa situação em que as coisas do Brasil, elas estão assim, a gente se compromete com o povo e quando vai para Brasília vota o oposto. Vota o oposto porque é mal? Não é. Se fosse assim era mais fácil. Não é porque é mal, é porque o povo volta para casa, todo dia repete a propaganda que a televisão manda dizer que política é tudo ladrão, política é tudo bandido, política é tudo mentiroso. Para quê? Para o povo não separar o joio do trigo. E aí o bom deputado fica ali sem ter pereira nem beira, e os bancos, os poderosos, o baronato do Brasil vão lá e conseguem fechar a conta
e eles votam então contra o povo a favor do 1% mais poderoso. Falando em povo, o pessoal tá mandando mensagens aqui, o Rubinho Foca tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele. Ô Binho, forte abraço, irmão, obrigado aí pela audiência. E o Gustavo tem uma aí, mas é contra a fala do Ciro, não é isso, Muito Gustavo? justo, bota aí pra gente debater. Tem duas, vamos ver aqui. Boa tarde, Sapia, quero ingresso pro show do Almir Sater, voltei no Ciro, político sensato e honesto, entrevista fantástica, precisamos de mais Ciros na política brasileira. Ciro, políticos como você nos fazem enxergar uma luz no fim do túnel. Obrigado. Tem saída. O Brasil tem caminhos tecnicamente relativamente simples de resolver o problema. A única dificuldade nossa, que não é trivial, é a política. Um outro aqui está dizendo, por que vocês estão perdendo tempo com um político desses? Estão de brincadeira. É o Varley da Pampulha. Talvez ele devesse acrescentar qual é o defeito que ele bota em mim. É porque eu sou ladrão, sou incompetente. Quando eu fui governador, não fui o mais popular do Brasil, prefeito de capital melhor avaliado do país, ministro da Fazenda que ajudou a fazer o real, abri mão de receber 3 pensões vitalícias que eu tinha direito por essas leis imorais do Brasil para ter moral de chegar numa rádio e falar o que eu tô falando. Mais uma. Então, isso é um dos petistas doentes. Eles não aguentam, porque vamos ver, nós vamos perder de novo a eleição. Não, me desculpa, não pode ser petista doente, pode ser um bolsominion também. Não é provável. Não é provável. Sabia. Os bolsominions estão ficando envergonhados. Tem um aqui, Ciro, alertando. Avisa o Ciro que não foi Bolsonaro que congelou o salário mínimo, e sim a Dilma. Ele só manteve o bloqueio. Não, a Dilma acabou com a regra que mandava aumentar o salário mínimo pela inflação mais o crescimento do PIB. O Bolsonaro congelou em valores nominais pelo Guedes. A diferença aí são poucos reais, mas é uma diferença que às vezes pode ser a compra de um remédio ou não para um trabalhador mais pobre. Ciro, mais uma aqui, Obed Nilo. Ciro é ficha limpa? Eu sou Limpinho da Silva, falo o que eu quiser, nunca respondi por um mal feito, nem que seja para ser absolvido. Olha o que eu estou dizendo. Pô, do jeito que eu sou, eu fui governador, fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, comandei o Jaíba aí, o projeto, né, São Francisco, eu já mexi com coisas importantes. Nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação, como você está correto de dizer. Meu pai me ensinou. Mais um aqui, Ciro. Boa tarde, é o William Silva, ele quer saber quem seria o seu ministro da Fazenda. Olha, ninguém pode contar com ovo assim lá onde ele está na galinha, né? Pra gente não falar aquela palavra aqui, não é? Eu tenho uma equipe, a minha equipe é conhecida, é uma equipe de jovens que não são de banco, não serão do banco, não serão, então eu vou ocupar, se eu um dia servir ao Brasil, eu vou ocupar os órgãos da economia com acadêmicos e políticos sérios e experimentados. Então vamos lá, Nelson Marconi da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Benevides Filhos do CAEM, do pós-doutorado em Vanderbilt nos Estados Unidos, enfim, professor Gonçalo da Unicamp, professor Bresser Pereira da Fundação Getúlio Vargas, enfim, eu tenho uma equipe gigante que me ajuda a pensar, a formular e será com eles que eu vou pro governo. Nenhum banqueiro e nem um comprometido com o baronato no Brasil. Ciro, você arrasa. Ciro 2022, Rosilene Maria Silva, de Obrigado, Contagem. Rosilene. Muito obrigado. Aqui tem o Clube Atlético Mineiro tem um apelido aqui, Galão da Massa. Me e botaram agora o Cirão da Massa. Cirão da Massa. Foi criado aqui, né? mesmo. Foi criado aqui? Muito obrigado à turma do Cirão da Massa. Aí eu te pergunto, se o nosso tempo está acabando, como é que você vê E por falar em Atlético, deixa eu mandar um abraço pro Calil, né? Um abraço, prefeito. O Calil que tá firme aí também, deve estar aqui acho que semana que vem o Calil. Como é que você vê esses 3 anos e meio de governo do Bolsonaro? Ele acaba o governo? É um mero palpite, eu acho que não. Eu acho que não, porque ele perdeu o capital político, está perdendo o capital político de uma forma que eu nunca vi na minha longa e experiente vida pública. Só para vocês terem uma ideia, nessa mesma fase, 8 meses de governo, o Fernando Henrique tinha 15% de rejeição. A Dilma 11%, o Lula 10%. O Bolsonaro tem 38%. Por quê? Porque quando você se elege com o entusiasmo dos seus e com a psicologia generosa dos que não são seus e não são radicais. Sim. Eu, por exemplo, eu disse, olha, o Bolsonaro, minha atitude em relação à vitória dele, meus cumprimentos, parabéns pela grande honra de servir ao Brasil como presidente e boa sorte. Eu vou calar a boca, botar a viola no saco e vou lhe dar 100 dias sem dizer uma palavra para lhe dar um tempo de tomar pé. Fiz e passei a examinar o governo com números. Então, quando eu estou dizendo que é a menor execução orçamentária, é porque é mesmo. Até o mês passado, de R$100 autorizado para aplicar em segurança pública, ele aplicou R$6,50.
Hoje 80 mil bolsistas do CNPq estão sem bolsa. Hoje a educação brasileira está colapsando, muitas universidades vão começar a fechar. E eu tenho números para nos proteger dessas coisas. E sei que ele não construiu o problema. Isso a gente tem que ser honesto. Quem construiu essa crise não foi o Bolsonaro. Foi, infelizmente, um modelo de economia que o Lula implantou, que é baseado na expansão do crédito. Hoje, esse crédito micou. Nós temos 63 milhões de brasileiros e 500 mil com nome no SPC e o maior nível de endividamento empresarial da história do Brasil. 5 milhões e 500 mil pequenas e microempresas estão na porta da falência por conta de inadimplência. Então, e a Dilma desastrou o país, né? Desastrou, é candidata a um dos piores governos da história do Brasil, sendo uma pessoa honrada. Não estou falando de corrupção, porque ela não é corrupta, nunca foi, embora tenha muita gente zangada que fala. Eu não falo porque tudo que eu conheço, ela é uma pessoa honrada. Mas foi um governo desastrado, por quê? Porque o Lula bota para governar o Brasil uma pessoa que não tem experiência, nunca tinha disputado uma eleição, para ele continuar mandando. Essa é a tragédia. Gustavo, tem mais perguntas ali para finalizar o nosso bate-papo e depois eu faço um pinga-fogo com você. Pode mais duas aqui rapidinho. Boa tarde, Ciro. Você acha que o Cid Gomes, seu irmão, ajudou o Bolsonaro com a frase "o Lula tá preso, babaca"? Sabrina Gurgel. Veja, ele não raciocinou sobre esta frase. Eu não aguentava mais essas contradições do PT, optei por não ter que explicar, né? Então saí, viajei, porque eu sou livre, não devo nada a essa gente, sabia que o desastre estava dado, que a vitória do Bolsonaro estava dada na medida em que o PT fez a fraude, substituiu o Lula, que era uma candidatura que não aconteceria, foi uma enganação pro povo que gosta do Lula, e o Haddad não dá conta, ele não tem personalidade, não tem punch, ele tinha perdido a eleição 1 ano e meio antes, para prefeito de São Paulo no cargo, tirou 16% dos votos. Não é que perder a eleição seja nada que desonre ninguém, mas ele tirou 16 de cada 100 votos em São Paulo, perdeu em todas as urnas, da população mais pobre, da população de classe média, da população rica. E aí, em nenhum lugar do mundo pega uma pessoa com essa experiência e bota para disputar a presidência da República 1 ano e meio depois. Mas é o Lula achando que é o todo poderoso, que bom dele botar o dedo se elege, porque ele conseguiu isso com a Dilma. Então eu não tinha compromisso, o Cid resolveu ajudar. E aí foi para a reunião lá com os petistas. E começaram ele falando, nós precisamos fazer uma autocrítica para lá no Ceará, o Bolsonaro foi 3º lugar e eu ganhei. Na capital, onde aqui em Belo Horizonte eu tenho a honra e a gratidão para o resto da minha vida, qualquer que seja, de ter sido o 2º lugar em Belo Horizonte, como foi o 2º lugar no Rio de Janeiro. Pois bem, lá no Ceará, nos eleitores mais críticos de Fortaleza, o Bolsonaro foi 2º lugar, o PT foi 3º. E o Cid, querendo ajudar, se elegeu com 80% dos votos, o senador mais bem votado do Brasil. Ele conhece o povo. Foi lá fazer um discurso, olha, nós precisamos entender por que o povo está com raiva, para explicar com humildade. O cara começou a gritar com ele lá, porque eles enlouqueceram. Se você mencionar que o Lula não sei o quê, pronto, você é o pior satanás, o Cid ali para ajudar. Aí o Cid soltou aquela, o Lula tá preso, babaca. Evidentemente isso foi imediatamente apropriado pela direita. Mas quem provocou isso? O petismo exagerado, o petismo grosseiro. Uma última aqui. Insultando quem estava lá para ajudar. Boa tarde, Sapia. Votei no Ciro e acredito que ele era o mais preparado para presidir o Brasil. É o Thiago Elias da Silva Santos. Obrigado, Thiago. Sapia. O Ciro, pra gente finalizar nosso bate-papo aqui, eu vou citar alguns nomes e você vai me responder com uma simples frase. O que você pensa dessas pessoas? Eu vou começar com Jair Bolsonaro. É um despreparado. Lula. O Lula deixou a soberba subir a cabeça e se corrompeu. Haddad. Uma boa pessoa que não tem conhecimento do Brasil. Governador Romeu Zema. Um grande blefe, uma grande estelionato, como todo mineiro doidamente vai ver no tempo certo. Vou partir para os prefeitos aqui, alguns da região metropolitana que são conhecidos seus. Alexandre Calil. Esse é hoje mencionado no Brasil inteiro como um dos melhores prefeitos do país, nas capitais. Vitor Penido. Não conheço de perto a administração não, mas ouço falar coisas muito ruins. Vitória Medioli. É um amigo, portanto não vou falar. Alex de Freitas de Contagem. Também esteve comigo recentemente, é muito cordial, mas tá mal demais. Mário Orinja. Esse é um grande brasileiro e meu amigo querido, meu chefe das Minas Gerais. Alencar da Silveira Júnior. Gente boa, meu querido companheiro e amigo. Para finalizar, Ricardo Sapia. Ricardo Sapia, um comunicador que eu quero tirar do rádio e botar na política. Tô brincando com você, Ciro. Ciro, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Sapia. Um forte abraço a você. Sempre quando vier a Belo Horizonte, por favor,
Lhe agradeço muito a oportunidade. Obrigatoriamente passar por aqui para trazer as informações pro povo brasileiro. Obrigado a toda a gente querida das Minas Gerais que está na nossa super.